Olá pessoal, aqui é o professor Gurgel de Física, né? Vamos iniciar mais uma aula para as turmas do primeiro ano. Essa é a primeira aula do segundo bimestre, só que eu vou estar recapitulando uma coisa do primeiro bimestre, certo? E como nós estamos fazendo esse vídeo, na realidade essa aula ela serve tanto para o primeiro quanto para o segundo bimestre, certo? É tipo uma revisão já servindo para o assunto do primeiro bimestre, certo? Que é o movimento uniformemente variado. Bom, para entender esse movimento uniformemente variado, eu tenho que ver o conceito de aceleração. O que é aceleração? Aceleração é quando você varia a velocidade em função do tempo. Ou seja, quando você está acelerando, você está aumentando a velocidade. E quando você está freando, você está diminuindo a velocidade. Ou seja, você está variando a velocidade em função do tempo. E a aceleração, ela vai ser parecida. A aceleração média vai ser ΔV sobre ΔT. Nesse caso aqui, 1, 2. V2 menos V1 sobre T2 menos T1. Ok? Só que eu também, essa aceleração média, geralmente eu represento só por A, né? E ΔV sobre ΔT, eu posso geralmente escrever como V menos V0, esse zero é sempre inicial, velocidade final menos inicial, tempo final menos o tempo inicial, certo? Eu usei essa figura aqui porque é a figura do livro de vocês, certo? Página 55. Vamos ver um exemplo aqui, um exemplo que é esse daqui, ó. Um carro de corrida em certo instante está a uma velocidade de 90. Que velocidade é essa? Velocidade inicial. E após 1 segundo, esse daqui é o que? O ΔT, né? O intervalo de tempo de 1 segundo, o piloto pisa no acelerador e o velocímetro indica 108. Então a velocidade inicial é quanto? 90 km por hora. E a velocidade final é quanto? 108 km por hora. Vamos calcular esse ΔV aqui, vai ser quanto? Velocidade final menos inicial, que é 90. Isso vai dar quanto? 108 menos 90, 18 km por hora. Só que é o seguinte, eu quero fazer esse cálculo da aceleração no sistema internacional, que eu vou ter que ter metro e segundo, né? Então, esses 18 km por hora, se eu for passar para metros por segundo, eu vou ter que dividir por 3,6. Para fazer essa continha aqui, eu vou andar com essa vírgula, acrescentar um zero aqui, tá? Fica 180 dividido por 36, né? 180 dividido por 36 vai dar quanto isso? Vai dar 5, né? Você pode fazer essa continha aqui, ó. 5 vezes 6 dá 30, vai 3. 5 vezes 3, 15, 16, 17, 18. Então, isso daqui vai dar 5 metros por segundo. Então, a aceleração aqui nesse caso é ΔV sobre ΔT, vai dar ΔV 5. ΔT ele já me deu 1. 5 dividido por 1, 5. Só que isso aqui é 5 metros por segundo dividido por 1 segundo, né? Então, eu vou multiplicar esse por 1 segundo aqui, é porque a unidade de aceleração, ela é segundo vezes segundo, segundo ao quadrado, é 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração desse veículo. O que significa 5 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada segundo, a velocidade dele aumenta em 5 metros por segundo. Seria uma coisa desse tipo, ó. Primeiro, ele está 5 metros por segundo, depois a velocidade dele passa para 10, depois passa mais 5, 15, depois passa para 20 e assim por diante. Isso que significa esse metro por segundo ao quadrado. Bom, agora a gente vai classificar o nosso movimento como um movimento acelerado,
e movimento retardado. O que é um movimento? Quando ele é um movimento acelerado? O movimento é dito acelerado quando a velocidade e a aceleração são maiores que zero ou, tá, quando a velocidade é menor que zero e a aceleração é menor que zero, certo? É aquela coisa, quando os sinais são iguais de velocidade e aceleração, o movimento é acelerado, certo? Esse módulo aumenta. O que é módulo? O número, porque o módulo de um número, menos 5, é igual a 5, vamos supor. Então, aqui, quando os sinais são iguais, negativo, negativo, positivo, positivo, o movimento é acelerado. Só que quando os sinais são diferentes, aqui ó, que são diferentes, tá vendo? A velocidade é positiva, a aceleração é negativa, são diferentes. O movimento é retardado. Só que isso poderia ser assim também, velocidade menor que zero e aceleração maior que zero. Também os sinais são diferentes. Quando isso acontece, também é retardado. E aqui, esses dois, o movimento é dito acelerado. Certo? No movimento acelerado, pode ver que o carro está acelerando. Está vendo aqui? 20, 40, 60, a velocidade dele está aumentando em função do tempo. Certo? Agora, aqui, no retardado, a velocidade dele está diminuindo em função do tempo. Ele está tipo... Aqui ele está em um processo de aceleração, certo? E aqui ele está num processo de frenagem, certo? Bom, vamos fazer um exemplozinho bem simples, né? Que está aí no livro de vocês, que diz o seguinte: uma locomotiva carregada de minério parte da estação e tem sua velocidade em função do tempo indicado ao lado. Lembra que isso daqui, ó, olha para a tabelinha. Esses valores aqui é o inicial. Isso aqui é inicial, certo? Então, bora ver. Letra A, né? Letra A. Qual a velocidade inicial da locomotiva? A velocidade inicial dela, eu procuro aqui no início. Quanto é? 3, né? Então, a velocidade inicial da locomotiva é o que? Metros por segundo. 3 metros por segundo. Letra B. Qual a aceleração escala média da locomotiva no intervalo de 1 a 5? Eu vou pegar esse intervalo aqui, de 1 a 5. O restante não me interessa. Então, delta, vamos calcular. A aceleração é quem? Delta V sobre delta T. Velocidade final menos velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Quem é a minha velocidade final? Velocidade final de 1 a 5 é essa velocidade aqui, ó, 13. Menos a inicial é quanto? 5. Sobre... Agora o tempo final é quanto? 5. Menos quanto? Menos 1, tá? 5 menos 1. 13 menos 5 dá quanto? 8. 5 menos 1 dá quanto? 4. 8 dividido por 4 dá quanto? 2. Essa velocidade não está metro por segundo, pois aqui a aceleração tem que ser metro por segundo ao quadrado, certo? Bora passar para uma letra C aqui, que pergunta: classifique o movimento como acelerado ou retardado. Um movimento, ele é... Então, vamos ver os sinais aqui, né? Vamos ver o sinal. O sinal da velocidade, certo?
classificar o movimento como acelerado ou retardado. Se a velocidade for maior que zero, a velocidade é maior que zero, sim ou não? Sim, a velocidade aqui é sempre maior que zero, tá vendo? Então, ok. E a aceleração que eu encontrei é maior que zero? É, porque é 2. 2 é maior que zero. Então, o A é maior que zero. Então, o sinal da velocidade de aceleração, ok, são iguais, né? Então, o movimento é acelerado. Certo? Vamos passar para mais um. Certo? Bom, aqui nesse problema, que é da página 58, eu tenho que determinar as funções horárias da velocidade e da posição em função do tempo no movimento uniformemente variado. Olha, isso daqui no livro ele está como você deduz. Só que a gente, como não tem muito tempo, o que eu vou fazer? Simplesmente eu só vou jogar aqui a função horária, certo? Por exemplo, a função horária das velocidades, da velocidade em função do tempo, para o movimento uniformemente variado, vai ser dado por V igual a V0 mais AT. Essa é a função horária, certo? Essa é a função horária. Esse V0 é a velocidade inicial, aceleração, tempo, tá? Então aqui é tempo, aceleração, V é a velocidade inicial e V é a velocidade final, certo? A equação para a posição em função do tempo para o movimento uniformemente variado, ela vai ser um pouco mais complicada. Ela vai ser S é igual a S0 mais V0 vezes o tempo mais A sobre 2 T elevado ao quadrado, certo? Lembra, esse V0 e o A, a gente sabe que é velocidade inicial e aceleração. Esse S0 aqui é a minha posição inicial, certo? Bom, nós vamos resolver alguns problemas envolvendo essas funções horárias futuramente, tá? Para tirar algumas dúvidas. Então, vamos recapitular. O que nós temos agora, até agora? Nós temos dois tipos de movimento. O movimento uniforme, MU. Quais são as formas do movimento uniforme? Bora destacar aqui em outra cor. As fórmulas são V, ΔS sobre ΔT. Uma fórmula 1 aqui, a primeira. Qual é a outra fórmula que tem? S é igual a S0 mais VT. Essa é a fórmula 2. Eu tenho essas duas fórmulas para o movimento uniforme. Para o movimento uniformemente variado, para o movimento uniformemente variado, que é o MUV, eu tenho essas equações aqui. Eu tenho que a aceleração é ΔV sobre ΔT, que eu vou chamar isso aqui de uma equação 3. Eu tenho que V é igual a V0 mais AT, que é uma equação 4. E eu tenho que S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado, certo? Então, gente, até agora nós temos o quê? Nós temos 1, 2, 3, 4, nós temos 5 equações
que nós podemos utilizá-las para calcular algumas situações problema, certo? Que é basicamente o que a gente vai procurar fazer nas próximas aulas, que nós faremos uma aplicação do movimento uniformemente variado em queda livre, ok? Até a próxima, então.